Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma alegria estar mais uma vez junto com vocês aqui. Muita saudade de alguns de vocês que eu já não vejo há algum tempo, né? O pessoal de mais distante aqui, o pastor Luiz Carlos, Nancy, Roberto. E aí, pastor? Os nossos irmãos lá de Olinda, Aracaju, Salvador, né? O pessoal do Sul. Tá vindo uma galera dia 5 aí. Tem gente vindo de Florianópolis, o pessoal de Salvador tá chegando. Tô olhando ali também o Diego também tá lá nos Estados Unidos, o Adriano, a Eva. Então tem uma galera de bem longe que tô com muita saudade. O Adriano e a Eva tá vindo passar o final do ano aqui, vai estar com a gente a partir de dezembro. Tô vendo o Adriano Rente também acabou de entrar. Boa noite. Seja bem-vindo. E nós vamos começar. Irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela é o nosso encerramento do Aljava Online, ok? O encerramento do ano de 2020 do Aljava Online. Hoje é o último Aljava Online do ano. A semana que vem, nós já não teremos. Nós vamos ter o Aljava presencial no sábado e com o Aljava presencial do sábado, nós vamos encerrar as atividades dos Aljavas para o ano de 2020. Eu já estou com a agenda de 2021 pronta, o planejamento pronto, eu vou passar tudo para vocês. Isso não quer dizer que cessa o meu trabalho como pai. Se vocês precisarem de aconselhamento, conversar, eu vou estar à disposição para servir vocês, tá bom? Mas o Aljava a gente encerra as atividades hoje. Então a palavra de hoje é uma palavra de fechamento. Foi uma palavra que o Senhor veio trazendo para mim ao longo dos últimos 3, 4 dias. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Todas as últimas palavras que eu ministrei esse ano, todas, as que eu acredito que sejam assim mais fáceis de se lembrar, por exemplo, que eu falei sobre o poder da ausência, sobre entradas e saídas. Essas últimas palavras que eu ministrei na igreja, todas elas nasceram da mesma forma, e eu me dei conta disso ontem, quando o Senhor começou a me falar sobre essa palavra. Porque ontem eu estava no culto à noite, ouvindo o apóstolo Hélio, meu pai, ministrando, e enquanto ele falava, Deus ia soltando várias chaves dentro de mim, assim. E eu comecei a tomar nota do que ele falava, do que Deus me falava, a partir do que o apóstolo Hélio me falava. E quando eu terminei, eu vi que eu estava com a palavra de hoje preparada, e eu me recordei que todas as últimas mensagens que eu preguei nasceram de ouvir uma frase, uma palavra, um aconselhamento do apóstolo Hélio. Vocês vão ver que isso tem uma conexão no final dessa mensagem, e eu queria que vocês ficassem atentos, exatamente por ser hoje esse fechamento do ano. Você que está aqui comigo online, ou você que vai estar assistindo essa palavra amanhã, terça-feira, alguns irmãos que me mandaram a mensagem. Queria até agradecer o carinho quando a pessoa não pode participar. Fala assim, apóstolo, não vou poder estar junto, mas vou estar ouvindo depois. Então, você que estiver ouvindo depois, quero que você fique atento a isso. A palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito está relacionado às coisas que nós perdemos sem muitas vezes perceber. E que o Senhor quer que nós reencontremos, ou que nós venhamos a achar essas coisas ainda esse ano. Então preste atenção, existem coisas que podem ter se perdido ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos, na sua vida, na minha vida, e que em virtude daquilo que o Senhor tem para nós a partir de 2021, ele deseja que nós reencontremos algumas dessas coisas ainda esse ano. Então essa palavra, ela tem uma função de direção profética para cada um de vocês. Ela é uma direção profética para o ano que vem. Ela tem uma parte prática ainda para os dias que faltam para o encerramento desse ano. E ela tem uma carga de obediência da parte de vocês. Porque quando o Senhor fala conosco, aquilo que nós fazemos com aquilo que recebemos do Senhor é que, de fato, demonstra a seriedade que nós damos àquilo que nós ouvimos. Eu não sei quantos de vocês participaram da imersão profética semana passada,
mas eu até compartilhei um testemunho de uma palavra profética que eu recebi do apóstolo Basílio Patinho, que a palavra profética você tem que aprender a caminhar sobre ela. Não adianta você receber uma palavra profética, ela fica guardada e você não caminha sobre essa palavra. Então, essa palavra de hoje, eu acredito que ela tem uma carga profética que requer de nós que venhamos a caminhar sobre ela, não é ficar passivos depois de ouvir essa mensagem. Tá bom? Então, eu queria te convidar primeiramente a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos do 42 ao 52. Lucas 2, 42 ao 52. Tendo ele já 12 anos, se você está tomando nota, eu sei que tem gente que participa escrevendo, tomando nota, grifa essa parte, tendo ele 12 anos. 12 anos era uma idade profética que Jesus cumpriu. 12 anos é um símbolo de governo. E ele tinha 12 anos quando subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, pode grifar esse parágrafo também. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Alguns textos escrevem em algumas traduções que nesse momento o menino se perdeu, né? Que José e Maria perderam Jesus. Essa versão eu prefiro, ela fala assim: e ficou o menino em Jerusalém e não soube José nem sua mãe. Essa versão é melhor porque Jesus não estava perdido. Ele ficou consciente. Pensando, porém, entre parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. E ele lhes disse, daí você pode grifar esse texto também, você que está tomando nota. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles, essa também você pode grifar, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e com os homens. Irmãos, se tem algo que Deus deseja para nós no ano de 2021 é que nós venhamos a crescer. Crescer em sabedoria, crescer numericamente, guarde isso. É um ano de crescimento numérico para a igreja. Nós nunca, em mais de 5 anos de Aljava, eu nunca falei isso para vocês, mas o Senhor está nos preparando para um tempo de crescimento numérico. Eu falo especificamente aos filhos do Aljava. Não estou falando para a igreja como um todo. Nós passamos por muitos anos fundamentando naquilo que é invisível. Não colocamos nossos olhos em resultados naturais. Mas essa palavra de hoje fala que Jesus crescia em sabedoria e estatura diz respeito à parte natural e graça para com Deus e com os homens. O Senhor vai nos fazer entrar num tempo de graça para diante com Ele e com os homens, crescimento em sabedoria e vamos ter também experimentar um crescimento numérico. Se você crê no que eu estou te falando, então diga amém, receba essa palavra, não fica, por favor, me olhando com uma cara de paisagem, amém? Receba isso, isso é uma palavra, vocês já estão me acostumados há tanto tempo eu dar a palavra pancada para vocês recebem agora quando é palavra boa, recebe com um sorriso, olha, fala, glória a Deus, aleluia, ora em língua. Amém, glória a Deus.
O santo já se empolga, já abre o microfone. Eu falei para você dar um grito aí, irmão. Não precisava abrir o microfone. Mas amém, tá valendo. Mas o que eu acho interessante é que a resposta de Jesus à pergunta da sua mãe aponta para uma realidade. Quando nós não conhecemos o propósito, nós acabamos nos perdendo. Quem estava perdido era o pai e a mãe. Jesus não estava perdido. O texto todo mostra que ele ficou conscientemente em Jerusalém. Quem ficou perdido com a ausência do menino foi José e Maria. Porque até então, José e Maria, apesar de todas as palavras proféticas que tinham recebido, ainda não entendiam muito bem muitas coisas. A própria palavra diz que Maria guardava muitas das coisas no seu coração. Por que fala que ela guardava? Porque ela não compreendia. Então, a resposta de Jesus aponta para isso. Ele não estava perdido com 12 anos. Ele tinha plena convicção da sua movimentação. Amém? Ele tinha plena convicção da sua movimentação. E mesmo com uma compreensão superior à dos seus pais, a Bíblia fala que em tudo ele era sujeito a eles. Então isso é muito importante de se entender como princípio, porque o Evangelho de Lucas é o evangelho que trata de perdas. Eu não sei para onde eu olho aqui, porque eu olho, tem gente que está anotando, tem gente que está olhando para o lado, eu tenho que pegar um que está olhando para mim aqui. O Evangelho de Lucas é um evangelho que trata de perdas, irmãos. É o evangelho que trata no mesmo capítulo de 3 perdas seguintes. Mas nesse capítulo específico, ele fala desse momento em que Maria e José perderam o menino. Né? E nós vamos entender o que são essas perdas dentro de uma figura profética para nós hoje. Né? O que simboliza isso? Né? Agora, o mais importante nesse primeiro texto, quando nós vemos José e Maria perdendo a Jesus, é que quem se sente perdido é quem não tem conhecimento do propósito. Jesus, com 12 anos, ele tinha consciência da onde ele devia estar e do que ele devia fazer, com quem ele devia falar e quem ele devia ouvir. Presta atenção. Com 12 anos, ele sabia com quem ele deveria falar e quem ele deveria ouvir. Com 12 anos, ele sabia a quem ele deveria se sujeitar. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é se sujeitar. Ele ouvia os fariseus, ele se sujeitava a José e Maria. Com 12 anos, ele tinha consciência que, apesar de ouvir e de ministrar aos doutores da lei, a quem ele devia se sujeitar era a sua paternidade. Então, mesmo que ele tivesse uma consciência de propósito maior do que o seu próprio pai, ele estava sujeito a ele. Porque Jesus tinha uma outra consciência, que nada pode ir contra o propósito de Deus para a vida dele, que era o seu pai. Ele fala para José, olha que loucura, ele fala para José assim, por que vocês estão assim? Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Então, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, mas ele se sujeitava a um pai natural que não tinha consciência, porque ele sabia que mesmo que o pai não tivesse consciência como era a autoridade sobre a vida dele, estar sujeito a esse pai contribuía para o seu propósito. Você está entendendo isso? Estou tentando falar de uma forma bem pausada e clara para você compreender. Né? Mas por que Lucas trata desse texto? Porque Lucas trata de várias perdas que são importantes e que Jesus menciona. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele tem uma situação aonde Jesus é questionado. Depois você pode ler com calma. No capítulo 15, Jesus é questionado pelos fariseus em virtude das pessoas com quem ele se relacionava. Né? Por ele estar com pessoas que eram mal vistas na sociedade, com pecadores, com prostitutas. E Jesus, então, responde a esses fariseus e a essas críticas
com 3 parábolas seguidas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então, o capítulo 15 de Lucas trata de mais 3 perdas. Lembrando que a gente começa o Evangelho de Lucas falando do momento... Eu quero que você me acompanhe no raciocínio. Você está aqui comigo? Nós começamos Lucas, onde Lucas relata o próprio José e Maria, os próprios pais de Jesus, perdendo o menino. Depois, quando você chega no capítulo 15, o próprio Jesus, já como homem, quando vai responder aos fariseus e aos escribas e aos doutores da lei, quando questionado sobre as pessoas com quem ele se relacionava, ele responde a esses homens contando 3 parábolas e cada uma delas aponta para um tipo de perda. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Todas essas 3 passagens são explicações proféticas de Jesus, de perdas que acontecem no caminho de quem está andando com o Senhor. Isso aqui não se trata de perda para pessoas que estão no mundo. Isso aqui são perdas que podem acontecer na minha e na tua vida, caminhando com o Senhor. Até aqui está claro para vocês? Então, eu quero falar com vocês sobre essas 3 perdas. Porque nessas 3 perdas, em cada uma delas, quando são resolvidas, quando se acha a ovelha, quando se acha a dracma e quando se encontra o filho, as 3 perdas, quando resolvidas, têm festa. Quando você resolve o problema das 3, tem celebração. A única que não tem festa é quando José e Maria encontram Jesus. Não tem nenhuma festa. Não tem nenhuma festa porque Jesus ele deixa claro que ele não estava perdido. Você faz festa quando você encontra o que havia se perdido. Agora, Jesus não tinha se perdido. Então, quando Jesus é encontrado por José e Maria, não tem festa. Vocês estão olhando com uma cara para mim e vocês vão entender. Vocês vão entender. O que eu quero liberar para vocês é algo que foi falado. Eu não sei, eu acho que nem todos acompanham os cultos aqui, né? Na quinta-feira nós tivemos o nosso culto de ação de graças, que por sinal gostaria de recomendar a vocês como filhos que adotassem isso como prática. Nós possamos adotar como parte do calendário da igreja, gerar uma cultura de gratidão. Então a gente tem dia para tanta coisa, estabeleça o dia de ação de graças como um dia de gratidão ao Senhor, né? E a gente já tem feito isso faz tempo, um culto específico de ação de graças. E nesse culto de ação de graças, nós temos como prática apresentar para a igreja a palavra profética do ano seguinte. Então, nós apresentamos na última quinta-feira para o Ministério Sonho de Deus aqui para casa a palavra do Senhor para 2021. E eu creio com muita convicção que as palavras proféticas são como bússolas. Elas nos apontam uma direção. E como os nossos propósitos estão conectados, né? Vocês como filhos estão ligados a mim, e querendo ou não, isso é uma verdade. Por isso eu sempre digo a responsabilidade de uma paternidade. Eu não estou vendo o Caio aqui. Esses dias o Caio estava falando comigo sobre pastores que procuraram ele para paternidade. Também o Rafa, lá de Canas, me fez a mesma pergunta. E eu falei a mesma coisa para o Caio e para o Rafa. Falei assim, no caso dos dois, a resposta foi muito parecida. Eu falei assim, olha, tem um tempo para todas as coisas. Vocês estão sendo formados ainda como filhos. Ainda não é o tempo de exercer essa paternidade. E eu entendo que existe algo que o Senhor está construindo que é individual, mas existe algo que é coletivo nesse nosso ambiente. E é isso que a gente precisa amadurecer nesses aspectos como filhos, de entender os lugares onde nós estamos inseridos, de entender a responsabilidade que o que está sobre nós vem sobre os filhos. Isso é muito sério. Isso tem vezes que gera em mim um peso de responsabilidade violento.
e tem que ter um crescimento gradativo para que a gente possa entender. Então, eu estou falando isso só para destacar para vocês que a palavra profética de 2021 que o Senhor nos deu tem a ver com você. Amém? A palavra profética que veio sobre a casa, sobre o sonho de Deus, que o Senhor vem falando com o apóstolo Hélio já há alguns meses, ela tem a ver com a tua vida. E a palavra profética para 2021 é edificando um testemunho perfeito. Se você quer anotar essa frase, a palavra que o Senhor nos falou para 2021 é edificando um testemunho perfeito. Irmãos, eu poderia falar um monte de coisas para vocês, mas o ano que vem nós vamos falar muito sobre isso. Sobre edificar, sobre testemunho e sobre perfeito. Né? O que é o testemunho perfeito? Mas eu quero passar rapidamente para vocês por um aspecto muito interessante. Porque o testemunho perfeito ele é composto na Bíblia por 3 elementos. Todas as vezes que você vê o número 3 na Bíblia, ele está conectado a um testemunho perfeito. Olha que interessante. O Pai, o Filho e o Espírito. É um testemunho perfeito. O testemunho da humanidade do homem, o corpo, a alma e o espírito. É um testemunho perfeito. Quando Deus começa a estabelecer seu governo sobre a face da terra e ele coloca os luminares, ele coloca sol, lua e estrelas. Mais uma vez, um testemunho perfeito. Né? Quando nós falamos de finanças, né, nós falamos, um dos primeiros aljavas online esse ano, nós falamos sobre finanças. Qual é o testemunho perfeito de um homem na vida financeira? Dízimo, oferta e primícia. Ou seja, se nós não entendemos o que é um testemunho perfeito, é sinal que nós podemos estar construindo na nossa história um testemunho imperfeito. Por exemplo, muitos de nós, por anos, não desconhecíamos os princípios, os fundamentos do que é uma primícia, da diferença da oferta, do dízimo e da primícia. E quando nós desconhecemos, nós vamos construindo na vida financeira um testemunho incompleto, porque o testemunho perfeito ele está sempre fundamentado em 3 pilares. Então, essa é a base de um testemunho perfeito. Agora, olha que interessante, Jesus conta uma parábola para falar de perdas, e ele conta essa parábola, ele quer falar do mesmo assunto, mas ele conta 3 parábolas falando do mesmo assunto. Ele está construindo um testemunho perfeito a respeito de algo que não se pode perder, ou de algo que, quando perdido, requer ser encontrado. E é isso que eu gostaria de contextualizar para vocês, porque quando Deus começou a me falar da palavra do ano que vem, que também está sobre a vida de vocês, mas falou sobre aspecto de perdas, ele falou assim, olha, para construir um testemunho perfeito ano que vem, existem coisas que foram perdidas, que precisam ser encontradas ainda esse ano. Ainda esse ano. Porque nós somos seres de dimensões eternas. E a nossa consciência de eternidade é o que vai nos tornar efetivos na nossa jornada sobre a face da Terra. Eu vou repetir essa frase porque é importante que você receba ela no teu espírito. Nós somos seres de dimensões eternas. E a nossa consciência de eternidade é que nos torna efetivos na nossa temporalidade. Se nós não tivermos uma consciência de eternidade, nós muitas vezes nos tornamos precipitados, nos tornamos acelerados, nós nos tornamos precoces e quebramos processos. Então, a nossa consciência de eternidade nos torna pessoas efetivas numa construção que respeita o tempo de Deus e não o nosso. Então, nós temos mais atenção àquilo que falamos, com quem nos relacionamos. Irmãos, se você compreende a realidade do novo pacto, se você compreende o que é essa vida no Espírito, as nossas relações não podem mais ser baseadas em afinidade. Elas não podem, elas não devem. Eu gosto tanto. Tem pessoas que você gosta tanto, mas não convém um relacionamento. E a maturidade para ter boas relações, mas não conviver, em virtude dessa sabedoria, dessa efetividade eterna, vai requerer de nós posicionamentos. Né? Aonde nós investimos?
traz uma consciência de eternidade. Quem nós ouvimos demonstra se nós somos efetivos. E agora, a última pergunta. O que nós temos perdido? Porque muitos de nós estamos correndo atrás de coisas que para Deus não são perdas. Foi o próprio Deus que nos parou de algumas atividades. Foi o próprio Deus que arrancou de nós algumas situações que nos atrapalhavam. E nós estamos correndo que nem cachorro atrás do rabo, tentando buscar o que... O cachorro, quando ele está correndo atrás do rabo, parece que ele está correndo atrás de algo que se perdeu, mas não perdeu, não tem jeito. Está ali. E eu vejo muitos de nós assim, correndo atrás de algo que não se perdeu. Tem coisas que Deus arrancou. Agora, precisamos ter clareza naquilo que de fato perdemos. E eu vou falar para vocês dessas 3 perdas da dracma, da ovelha, da dracma e do filho, dentro de uma figura profética, o que Deus me falou com relação a nós, tá bom? Então, isso aqui, eu volto a dizer, eu não tenho uma autorização de Deus para ministrar isso à igreja. Eu não sei se isso é uma palavra para todos, mas eu sei que para nós do Aljava, se você faz parte do Aljava, se você está ligado comigo de alguma maneira, essa palavra diz respeito a você e a mim. Amém? Diz respeito a você e a mim. Porque quando o Senhor me trazia essa palavra, eu falei assim, fale a eles que antes que o ano de 2020 se encerre, eles encontrem, eles vasculhem, eles achem essas 3 realidades proféticas que foram perdidas. Número 1, a ovelha. A ovelha, para nós, ela tem um simbolismo muito interessante. A ovelha se perdeu fora, né? Ontem eu participei, no domingo eu participei de um batismo, né? E eu fiquei impactado observando o batismo. Eu não fui celebrar, né? Eu fui acompanhar o batismo, fui ver uma pessoa ser batizada. E eu fiquei impactado de ver nesse batismo, porque todas as vezes que eu estou no batismo, eu estou envolvido, ou eu estou na água, ou estou ministrando. Tal. E eu fiquei ali como espectador. E percebendo, irmãos, a alegria, a festa, a vida, a transformação de pessoas que estavam ali se rendendo publicamente a Jesus. E sabe o que eu tenho percebido e que o Senhor ministrou? Que nós, como igreja, perdemos a visão evangelística. Então, a ovelha simboliza aquilo que se perdeu fora. E o evangelismo é o braço externo da igreja. Nós perdemos a força evangelística. E eu estou falando a nós como Aljava. Eu não estou falando de uma igreja de uma forma genérica. Estou falando cada um de vocês. Estou falando de mim. Perdemos a força evangelística. Nós não podemos entrar numa vibe teológica, que é o que me incomoda na maioria dos jovens teólogos de hoje, que os caras entram em assuntos tão profundos que perdem essa vida tão simples. Ontem, quando eu via nesse batismo, palavras tão simples, são tão fortes e impactantes para quem está chegando. Para quem está chegando, o cara não está querendo saber nada de mergulho teológico. O que ele sabe é o seguinte, ele estava perdido, foi achado. Ele era cego, agora ele vê. Ele estava nas drogas, agora ele está limpo. E isso basta. Ele sente um ambiente de acolhimento. E às vezes a gente atrás de uma profundidade supérflua, uma profundidade egoísta, vaidosa. A gente perde o brilho da simplicidade do evangelho. E o Senhor me falava assim, perdemos a visão evangelista. A igreja se tornou um hospital para crentes. Nós gastamos mais tempo resolvendo o problema de crente murmurador do que discipulando nova vida de um adorador. Então, olha só, essa frase eu só transcrevi do que eu ouvi o Espírito Santo me falando enquanto o apóstolo Hélio pregava. Nós nos tornamos especialistas em cuidar de problema de crente. E a maioria de crente murmurador. E a gente gasta tempo, a gente começa a carregar um fardo pesado, né? E passa. Se eu perguntar para todos os pastores que estão aqui, que cuidam de gente, quanto tempo você gasta cuidando de crente velho e quanto tempo você passa discipulando gente nova que está chegando na igreja, eu tenho certeza que isso é um problema que é comum a todos nós.
90% do tempo gasto com pessoas que são murmuradores, que não querem avançar, que são críticos, que são velhos de igreja. Agora, isso vai nos roubando, vai nos fazendo perder a visão evangelística, a simplicidade do evangelho. Para o novo convertido, tudo está bom. Para o novo convertido, tudo é uma alegria. Para o novo convertido, qualquer oração é uma festa, né? A gente perde essa visão da ovelha, né? De olhar para fora, aquilo que está lá fora. A gente precisa parar e rever o que a gente está fazendo, porque 2021, volto a falar para vocês, essa palavra tem que se tornar em prática na tua vida. 2021, nós precisamos ganhar gente para Jesus. Nós precisamos sair. Nós precisamos... E cada um de vocês não pensam que eu vou trazer estratégia de evangelismo para vocês, não é minha função. Eu estou dando para vocês uma palavra diretiva. Orem, comecem a discernir no Espírito. Cada casa paterna, cada cidade, cada bairro tem uma realidade, mas Deus vai trazer a vocês direções. Precisamos sair, nós precisamos alcançar os de fora, nós precisamos resgatar uma visão evangelística. As 5 graças ministeriais, elas dependem de um ajuste perfeito. Não adianta termos um fundamento apostólico e profético e perder nossa veia evangelística. Não adianta, não tem um mais importante que o outro. Então, para nós, a ovelha perdida é um símbolo da perda do ministério evangelístico. Essa foi a palavra que o Senhor me deu e pediu para que eu transmitisse para vocês, e eu já estou trazendo isso como lição de casa também. E eu quero entender que, inclusive, o Aljava precisa ter um braço evangelístico. E estou ouvindo ao Senhor, estou estudando sobre isso. Mesmo sendo um trabalho de pastores, parece redundância o que eu vou falar para vocês. Hoje nós vamos precisar de eu vou precisar ouvir o Senhor para entender como ganhar pastores, porque existem pastores que estão perdidos. Estão perdidos. Evangelizar pastores, dá para imaginar isso? Que ninguém nos ouça, né? Mas são coisas que o Senhor tem me falado. Pode ser só loucura da minha cabeça. Segundo ponto, a dracma perdida. A ovelha, então, é a perda do ministério evangelístico. Se lembre que nós estamos tratando de 3 grandes perdas que, para Deus, precisam ser encontradas ainda esse ano para que a gente possa construir um testemunho perfeito. A segunda, que é simbolizado pela dracma, o Senhor me falava que nós perdemos a dimensão profética da igreja. A dimensão profética, eu falo na sensibilidade à voz do Espírito. Eu não estou falando de uma profetada. Eu espero que todos vocês tenham feito a imersão profética. Nós lançamos, junto com a imersão profética, um curso sobre ministério profético completo. São mais de 12 aulas, se eu não me engano. Né? Tá disponível já esse material. O Rogério está fazendo assim para mim. Já está disponível esse material. E dentro de um contexto onde Deus está nos falando que nós perdemos a dimensão profética, de fato a gente precisa se imergir nisso. Retomar uma sensibilidade à voz do Espírito. Retomar uma atenção ao nosso discernimento espiritual. Retomar a compreensão do sobrenatural na igreja. Irmãos, eu não sei vocês. Todas as vezes que eu passo uma palavra, primeiro Deus me chamou a atenção. Eu já preguei esse ano, já falei de como eu estava me tornando frio para a palavra profética. Eu já abri meu coração nisso meses atrás, que o Senhor me chamou a atenção. E com relação à parte de milagre, Deus nos deu esse mês na casa, o apóstolo Hélio deu uma palavra sobre sobrenatural. Falando sobrenatural, e ora por sobrenatural. E eu tive uma experiência muito forte, porque na primeira semana do sobrenatural, eu que preguei na igreja. O primeiro final de semana de novembro. E estava acabando o culto de manhã, agora no sonho, o mesmo culto de manhã, o culto da noite,
e a gente prega de manhã e à noite. Eu estava pregando de manhã, quando eu acabei o culto, um irmão, o Lucas, chegou para mim e falou assim: apóstolo, o culto já está encerrando, eu sei que vocês já oraram, mas a minha esposa está na frente da televisão te assistindo agora. E a minha filhinha, de alguns meses, ela vai precisar passar por uma cirurgia. Desde que ela nasceu, ela tem uma secreção, tem um pus que escorre nos olhos dela e o olho dela fica fechado assim, ó. O olhinho dela fechado todos os dias. Passa tudo, foi no médico, foi no oftalmologista. E a menina já grandinha, já não sei quantos meses ela estava, e não para. E nenhum oftalmologista conseguiu, com o remédio, com colírio, com nada. A menina ia precisar passar por uma cirurgia, uma judiação, né? Uma menininha pequenininha passar por uma cirurgia no olho por causa de algo que os médicos não conseguiam identificar, uma secreção que grudava ao olho da menina. E ele falou assim: e a minha esposa está na frente da televisão te ouvindo, ela ouviu a mensagem agora e ela pediu para que você ore pela menina. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu orei. Mas sabe quando você ora e você vai orando todo dia? Eu orei, amém. Não vou falar para você que eu não quero, mas eu orei. Esqueci que eu orei. Eu esqueci que eu orei. Quantos de vocês já passaram por isso que eu estou falando? Ou eu estou abrindo meu coração, sou muito carnal. O cara chega para você e fala assim: minha mãe está com câncer. Você ora, mas, cara, de verdade, você vai chegando num ponto que você fala assim: putz, mas é câncer, né? E a gente vai perdendo a dimensão do poder de Deus. A gente vai se tornando, a nossa mente vai racionalizando tudo. O que o Senhor está nos falando é: acorda, desperta, desperta. Vocês não entendem que vocês carregam um poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em vocês. É isso que o Senhor tem me chamado a atenção, e o Senhor me falou: fala com eles, desperta eles, isso habita em você. Irmãos, e aquela oração que eu fiz, chegou domingo, chegou sábado, eu estava em casamento na igreja. Casamento do Gerson. Eu estou no casamento, chega esse casal, o Lucas, a esposa e a menininha no carrinho. E ele brincando comigo, falou: apóstolo, olha só. Irmãos, eu nem lembrava que eu tinha orado pela menina. E eles rindo. E eu falei: mas o que vocês estão rindo? Ele falou: você não viu? Gente, eu tinha esquecido do negócio. A menina estava no carrinho, ele falou: desde o dia, o primeiro final de semana de domingo, que você orou por ela, acabou completamente a secreção nos olhos. Os olhos dela estão normais. Ela foi no médico, fez exames, os médicos não sabem explicar, não vai precisar de cirurgia, a menina está curada. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei envergonhado. Ao mesmo tempo que eu celebrei o Senhor, eu falo isso com você, meu coração está super apertado, me dá vontade de chorar. Porque parece que nem eu estava acreditando na minha oração que a menina ia ser curada. E ela foi completamente curada. Sabe por quê? Porque nós vamos sendo roubados da nossa capacidade de crer no sobrenatural. Nós somos roubados de entender que Deus continua sendo um Deus de milagre. A gente vai entrando numa rotina administrativa da igreja que as coisas se perdem dentro de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. Sabe? A gente vai parando de orar por enfermos, nós vamos parando de dar crédito à palavra profética, nós vamos parando de analisar, de ouvir. Olha, se você, quantas vezes ao longo desses anos eu já falei para vocês, eu recebi a palavra assim: olha, Deus vai transformar a tua história, Deus vai virar a história da sua empresa. 5 anos atrás, e passaram-se os anos, eu falei: cara, quanto tempo já faz? Só que para Deus as palavras não ficam esquecidas. Sabe, aquilo que parecia que estava tardando para acontecer, eu estou vendo Deus se mover de forma sobrenatural. E o que eu quero que você entenda é que não se trata da minha vida. O que está sobre mim não vem sobre você. Se Deus está cumprindo palavras proféticas de anos atrás, hoje na minha vida, Ele vai começar a cumprir sobre vocês, porque há uma conexão no Espírito. Nós estamos ligados no mesmo Espírito. E essa dimensão do sobrenatural está vindo sobre a tua vida. O Senhor não quer que você entre para 2021 da maneira como você está, né? Nós nos distraímos com muitas coisas. Nós perdemos a dimensão profética. Nós perdemos a compreensão do poder de uma oração. Nós perdemos o valor da autoridade que nós já temos como igreja. E a dracma é esse símbolo do valor que se perde dentro de casa, né? E eu gostaria, assim como aquela mulher iluminou a casa
e vasculhou. Eu quero contribuir para você, trazendo luz sobre esse assunto na tua vida hoje, para que você possa encontrar aquilo que se perdeu dentro de casa, ainda esse ano. Não que tenha se perdido esse ano, pode ser que tenha se perdido por muitos anos, mas você precisa encontrar ainda esse ano, encontrar ainda em 2020 a força da oração, encontrar ainda em 2020 a sensibilidade profética que havia sido perdida. Sabe, caminhar sobre uma palavra profética, crer no sobrenatural, crer nos milagres do Senhor. Se fomos roubados, se isso se perdeu, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida agora, que isso seja restaurado. Eu quero impartir sobre o teu espírito a mesma vida e os mesmos exemplos práticos que o Senhor me trouxe, que você possa experimentar situações de orações por milagres de cura na tua vida, que você possa começar a voltar a ouvir ao Senhor, que você possa voltar a ter sonhos e visões proféticas, que você possa voltar a caminhar numa dimensão do sobrenatural. Eu te arranco agora do secularismo, eu te arranco agora de uma mentalidade presa nos problemas e nas partes administrativas. Nós somos um povo sobrenatural, nós fomos chamados para viver acima das realidades. E nós precisamos reencontrar isso ainda esse ano. Aleluia! Você sabe, irmãos, a cruz é o lugar aonde nós perdemos e é um lugar onde nós devemos ser perdidos para ser novamente encontrado. É na cruz que se perde e se encontra. É na cruz que se perde uma vida, que se perde um passado. É na cruz que se perde uma história e se ganha uma nova realidade. Nós precisamos, todos de nós, de uma experiência profunda com a cruz. Precisamos. A cruz é onde rasga a nossa reputação. A cruz é onde rasga em nós a vaidade pessoal. Onde rasga em nós a preocupação com a opinião das pessoas. A cruz é fundamental para que a cruz é o lugar onde se perde o que deve ser perdido e se encontra o que deve ser encontrado. E no que diz respeito a essa dimensão profética, eu volto a aconselhar vocês, procurem o que aconteceu essa semana passada de uma forma muito simples, como tudo que nós ministramos aqui na casa, mas foi muito, muito especial. Eu quero recomendar que vocês, se não fizeram, assistam a imersão profética, estudem isso, sabe? A gente tem vivido de fato algo especial e eu gostaria que vocês viessem com esse espírito renovado para receberem essa palavra que vocês vão receber aqui no sábado. Não descrentes, não incrédulos, não questionando, não duvidando, não vindo para testar a palavra que vão receber, mas com o coração aberto, com a guarda baixa, crendo no sobrenatural. Amém? Então essa é a realidade da parábola da dracma. Vamos para a última. A última, ela aponta Lucas 15:32, quando fala assim, o pai falando ao filho mais velho que tinha ficado em casa, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A última perda que Jesus relata nessa parábola é a perda do filho. Mas é interessante que quando se trata do filho, ele dá uma dimensão de morte. Um filho, quando perde a sua identidade de filho, ele não está perdido, ele está morto. Porque existe uma única coisa que o Senhor deseja gerar em nós. É a identidade de filho. Jesus tem como principal elemento do seu ministério nos reconciliar com o Pai, nos adotar como filhos e nos trazer essa identidade de filhos. Então, quando nós perdemos a identidade de filhos, se você se sente um membro do Evangelho, um membro de uma igreja, mas se você não entende o que é filho, para Jesus, para o Senhor, você não está perdido, você está morto. Porque a vida só se encontra no filho. Então, essa parábola, o que é o estar perdido nesse contexto? O filho pródigo, irmãos, ele sabia onde estava. Você concorda? Tanto que ele voltou para casa. Ele sabia onde ele estava. Aqui o estar perdido não é assim, olha, não sei onde eu estou.
Ele sabia onde ele estava, mas ele não sabia quem ele era. Ele sabia onde ele estava, mas ele não sabia mais quem ele ouvia. Ele sabia onde ele estava, mas ele não sabia mais com quem ele se relacionava. O tá perdido nessa parábola que serve para você, meu irmão, que serve para você que é meu filho, é muitas vezes você saber onde você está, mas você já perdeu a sua identidade, quem você é no Senhor. E essa identidade começa a ser abalada pelos problemas que você enfrenta. Ah, porque saíram pessoas da igreja. Ah, porque estão falando isso de mim. E não é verdade. Ah, essa identidade é abalada porque você está ouvindo quem você não deveria ouvir. Essa identidade é abalada porque você está se relacionando com quem você não deveria se relacionar. É isso que rouba a identidade desse filho. Não é só o lugar onde ele estava. Ele perdeu a noção de quem ele era. Sabe por quê? Porque a maior mentira que existe no mundo é a tal da falsa liberdade. E todo o problema de paternidade começa com essa falsa liberdade. Sabe o que incomoda, o que mais incomoda um filho na relação com o pai? É querer ser livre para fazer do seu jeito. Só que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer aquilo que eu fui concebido por Deus para fazer. Quando eu faço o que deveria ser feito, eu sou livre. Quando eu faço o que eu quero fazer, eu sou escravo da minha vontade. E tem pessoas lutando por essa falsa liberdade, para fazer aquilo que querem fazer. E isso não é ser livre, isso é ser escravo da sua vontade. Isso é estar preso em Adão. Só a cruz nos liberta dessa escravidão. Porque Jesus não foi para a cruz por vontade própria. Ele foi para a cruz por obediência ao Pai. Então ele abre mão da sua vontade para experimentar a plena vontade do Pai, né? E na cruz se manifesta um testemunho perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito, né? Então, irmãos, o filho perdeu sua identidade. O filho perdeu a sua paternidade. E isso é tratado por Jesus nessa parábola como morte. E por isso eu comecei o Aljava de hoje falando algo para vocês. As minhas últimas mensagens, inclusive a que eu estou falando agora, nasceram todas, a partir de ministrações ou conversas que eu tive com o apóstolo Hélio. Sabe o que o Senhor me fez perceber? E isso não foi premeditado. Eu só me dei conta quando eu estava preparando essa palavra, que todas as últimas, eu fui buscar em Deus aonde estava sendo as minhas fontes de inspiração, aonde que nasciam meus sparks assim para começar a escrever. E todas as últimas mensagens vieram ou ouvindo o apóstolo L ministrar, ou conversando com ele, ou vendo ele aconselhar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu falo mais com você através da vida do seu pai do que qualquer grande ministro do evangelho em todo o mundo. Você pode passar horas ouvindo grandes pregadores, mas existe algo na conexão de um pai com um filho que é impressionante. Eu não estou falando que essas mensagens foram redigidas pelo apóstolo Hélio, mas Deus tem me mostrado que ele é o canal da onde nasce as revelações que ele quer trazer para a minha vida. Às vezes só observando ele, porque Deus, ele se move através de paternidade, irmãos. Então, às vezes, uma frase, um texto, uma palavra dele é suficiente para ativar algo novo em mim. Eu já não tenho nem mais paciência para falar para vocês, para sentar na frente de um computador e ver uma mensagem no YouTube que não seja ele falando. Porque, assim, não que eu não ouça outras pessoas, eu ouço, né? Eu leio bastante, mas quando eu ouço ele falar, as coisas vão destravando dentro de mim, porque existe uma realidade nessa conexão de um pai com um filho que cada dia se torna mais clara na minha vida. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque muitos de nós que estamos aqui, nem todos que estão aqui são filhos. Tem pessoas que participam desse ambiente como meus amigos, que eu amo e respeito da mesma maneira. Mas eu estou falando especificamente aos filhos, aqueles que nesse ambiente se relacionam comigo numa aliança de paternidade, mas em algum momento a tua identidade de filho se perdeu. Então, talvez por anseio de fazer as coisas do seu jeito,
de pensar que já sabe como tratar as coisas, ou de preocupação por discordar, às vezes, da minha opinião, e eu não tenho problema com isso. Eu estou falando de coisas que eu enfrento dentro de mim. Se eu discordo, por exemplo, de uma opinião do apóstolo Hélio, e vou me fechando, eu percebo que o Senhor fala assim, você tem que se resgatar ali. Não é que você vai concordar com tudo, mas é dali que a fonte flui sobre a tua vida. Ele é teu pai, né? E se você não entende a plenitude do que é ser filho, você não consegue receber do que eu tenho para a tua vida. A passagem do filho pródigo é isso. O filho não entendia o cuidado, a provisão que fluía do pai para a vida dele. Ele estava preso a uma falsa liberdade de experimentar as coisas lá fora. Irmãos, eu estou falando para vocês faz tempo de assuntos como o Efatá, por exemplo. A minha preocupação com o Efatá é que vocês tenham uma ferramenta para produzir nivelamento na casa. Que vocês tenham uma ferramenta onde vocês comecem a tomar a rédea da autoridade do ensino teológico da casa. Por quê? Porque eu sei que hoje em dia nós estamos sendo bombardeados com péssimos conteúdos na internet e que se você não oferece isso, os filhos da casa vão buscar em outro lugar. Então, quando eu falo isso para vocês, eu estou falando o seguinte, se preparem para o ano que vem. Nós vamos precisar continuar fortalecendo o ensino à distância. Sabe lá até quando esse Dória abençoado, para não falar outra coisa, vai continuar querendo impor restrições a todas as coisas. O mundo está assim. Né? Eu sei e levo, todos vocês sabem a seriedade com que nós estamos conduzindo a situação da pandemia. Mas, irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio, porque senão, se as pessoas ficarem novamente num pensamento terrorista dentro de um confinamento, os problemas emocionais vão ser mais graves do que os problemas físicos. Mas o que eu estou querendo, para concluir, para eu não sair muito do assunto, não quero entrar em Covid, é que se nós não resgatarmos a identidade de filhos, bem como a compreensão e a sensibilidade profética, bem como o braço evangelístico da igreja, nós não vamos estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer a partir do ano que vem. Eu estou falando nas nossas vidas, como um organismo. Para nós, essa palavra de hoje é a palavra de fechamento do Aljava Online 2020. E vocês têm, do dia 30 de novembro, que é hoje, até o último dia de dezembro desse ano, para vasculhar a casa. Guardem essas 3 palavras e as referências proféticas dela. A ovelha perdida que simboliza a perca da força do ministério evangelístico. E se você está ouvindo essa mensagem e fala assim, mas eu não sou o pastor da casa, mas beleza, você pessoalmente, como indivíduo, quantas pessoas você falou e ganhou para Jesus esse ano? Eu estou falando disso, da nossa força evangelística, do nosso testemunho evangelístico, da nossa vontade de ver pessoas sendo transformadas. O Senhor me despertou isso no batismo que eu estava no domingo. Sabe, a gente vai entrando por águas tão profundas que a gente perde a alegria do que é ver uma pessoa se convertendo. A perda da sensibilidade profética, do poder do sobrenatural, dos milagres, de tudo que está disponível para nós. E, por último, a perda da nossa identidade de filho. Essas 3 coisas precisam ser encontradas ainda este ano, para que nós possamos avançar para 2021, a partir do ponto onde o Senhor deseja começar a edificar nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria são 9h10, eu gostaria de finalizar já por aqui hoje, para que eu possa ouvir vocês, né? Então, eu vou abrir a oportunidade para que a gente possa compartilhar junto, para que vocês possam testemunhar, se vocês têm algo a testificar, se vocês têm algo a perguntar. E dia 5, antes que eu abra aqui para vocês, dia 5, espero todos vocês a partir das 9 horas. 9 horas, por favor, não atrasem, porque eu quero ter um tempo para a gente tomar um café junto. Eu tenho uma palavra para vocês também, importante. Se lembrem que quando eu passei aqui por cima, eu falei do testemunho da área financeira, né? Muitos de vocês ainda não têm a compreensão do que é a primícia. E é importante que vocês comecem a ensinar na casa de vocês.
porque a primícia diz respeito também ao primeiro mês do ano. Então, eu quero que vocês aprendam esse fundamento com bastante clareza para que vocês possam entrar em 2021 praticando como igreja, como filhos, aonde vocês estiverem esse princípio, tá? Eu devo passar por esse assunto também no sábado, no Aljava presencial. Mas hoje nós encerramos aqui e eu gostaria agora então de dar a oportunidade àquele que deseja falar alguma coisa, levanta a mãozinha ou dá um... É nóis. Fala, Roberto, pode falar. Direto do Japão. Ele vai falar, depois sou eu. Bom, boa noite, pessoal. A gente é Roberto, nasci aqui do Japão. E dentro do que o Kiko falou hoje aí, a gente queria destacar duas coisas, né? A primeira seria esse tripé financeiro. A gente tem vivido isso e creio que mais para frente a gente possa estar entrando mais profundo nesse sentido do que é a oferta, a primícia e o dízimo. Mas o que a gente queria destacar hoje aqui é a parte profética que a gente tem. Para quem não sabe, né, a gente cria cachorro, gato, a gente é criador, né? E a gente tem vivido muito esse sobrenatural em respeito a isso. Sobre sobrenatural mesmo que tem acontecido com nós. E a gente queria destacar, acho que foi os dois últimos, né? Os dois últimos. Mas digamos o mais interessante que a Ana, você quer falar a respeito disso, né? Sobre um pet aqui. Pode falar. Só para complementar o que o Papos falou, sobre não tem... tudo que o Papos recebe só de estar perto do apóstolo Hélio. E isso eu tenho vivido, né? Eu posso dizer assim, diante do Papos, que tudo que eu vou fazer é como se o Papos refletisse na minha vida. Sabe? Tudo que o Papos fala sempre fica gravado, igual a gente comentou com o Papos que a gente viajou, foi lá para o pastor Luiz e a cachorrinha deu cria e já veio assim para a gente exercer, né? Que se a gente está fazendo uma coisa com propósito, é Deus que cuida de todas as coisas, né? Então, assim, não tem como eu não ligar a figura paterna, que é você, Kiko, com tudo que a gente tem vivido, né? E a última experiência que a gente teve, sobrenatural, e o apóstolo Eli sempre ministra que a gente tem que ter... que as pessoas esquecem o que a gente porta a própria vida, que é Cristo. Então, como o pastor falou que a gente esquece isso, vem esquecendo, deixando de lado, deixando de coisa, e eu não faço mais isso, depois que a gente começa a entender. Eu carrego Cristo. E essa semana, 2 semanas atrás, a minha gatinha tinha quase 5 metros de altura, e as 2 patas da frente dela se deslocaram. Levei no veterinário. Isso é uma das últimas coisas que o Senhor fez. E chegando lá para tirar a radiografia, o médico falou, olha, não, eu vou tentar colocar, mas não tem jeito. Vocês vão ter que pagar a cirurgia. 90% que vai ser difícil. E eu falei, não, eu carrego Cristo. E eu liguei para o Roberto na hora e falei, espera aí, né? E a gente orou, impartiu vida sobre ela e eu declarei, né, que não ia acontecer nada e que ia dar tudo certo. Né? Eu criei nessa palavra, né? E fora que aqui é muito caro, eu ia ter que sacrificar ela. É muito mais caro que o Brasil. Sim, é que às vezes você começa a tentar, às vezes a pessoa tem a dimensão que você vive. Eu não sei se vocês sabem, mas cada bicho que vocês usam lá é 3, 4, 5 mil dólares. Eu não estou ouvindo direito. O valor do bichinho é em torno de 3 a 5 mil dólares. Isso. Né? Pra você... É que tá chiado. Tá chiado. Tá saindo som chiado. Então, assim, não só a perda financeira, né? Igual o que você está falando, é uma perda grande financeiramente também. E aí, a perda da vida do animal, da vida, né? do animal também, né? Então, assim, tudo que a gente tem orado e Deus tem restaurado. E a gente orou, ele deu anestesia, porque ela só ficava no meu colo, saí. 5 minutos eu entrei na sala e ele disse, olha, entrou direitinho, não sei explicar, né? Então ela não vai precisar de cirurgia, né? Então eu peguei e falei para ele, não tem explicação, o senhor sabe que isso é o Senhor, né? Que ele que cuida. Então assim, ele ficou abismado, né? Assim, que tudo a gente tem várias coisas para contar, né? Então assim, Deus não tem deixado levar nada, né? Com esse princípio de primícia,
né, ser obediente, né? Falar da nega. A da nega também, o papo sabe, a nega é a nossa bulldog francês, né, que é uma fortuna o filhote. Ela foi submetida a uma cesárea de último caso, último coisa, e ela tinha 7 filhotes. E chegou lá, não é veterinária, que era a única que estava assim, e ela aplicou demais anestesia e a minha cachorra veio a óbito, né? E quando ela veio a óbito, eu falei, não, eu não aceito. Eu falei pro Felipe, liga pro Roberto. E na hora o Felipe ligou, eu catei a minha cachorra e falei, eu carrego o próprio Cristo, eu assopro fôlego de vida em você. E comecei a profetizar sobre a vida dela e a veterinária ria, né? E eu não tava nem aí. E a gente orando 2 minutos e ela voltou à vida. E resumindo, não era 7, era 8. E todos ficaram bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é uma das pequenas. E eu vou montar vocês que eu acho que a interferência está na. Quer ver? Agora tá ouvindo bem o som? Tá com ruído aqui. Tá com ruído. Melhorou? 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 Então tá bom. Melhorou. Mas experiências como essa, o Roberto e a Nancy têm vivido muitos milagres, né, relacionados a isso, de colocar em prática coisas simples, né, que a gente no dia a dia deixa de orar, acha que... eu sei que eles têm muitos testemunhos desses, mas eles contaram essa parte das experiências com os animaizinhos lá, né? Mas tem tudo que o Senhor vem feito na vida financeira deles, desde que eu conheci o Roberto e a Nancy, a transformação pelas quais eles têm passado, por entenderem alguns desses princípios. Então, tudo isso está conectado, acho que é muito pertinente o testemunho de vocês. Alguém mais gostaria de compartilhar? E, lembrando aqui, o Rafael fez um favor para a gente, colocou aqui do lado os 3 princípios perdidos que eu mencionei, da ovelha, da dracma, do filho, está escrito aqui no chat, aqui do lado, se você precisar tomar nota, tá aí, tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Eu queria compartilhar algo que aconteceu hoje no bairro. Aconteceu uma tragédia. Essa palavra veio muito oportuna e testificar com uma situação que uma discípula falou conosco. Uma jovem na frente da casa dela com um bebê de 1 ano foi abordada por umas pessoas a qual o marido dela estava devendo. É briga de traficante. Esse jovem, essa moça sempre tem falado desse jovem, né? Essa discípula, né? Que é vizinha dela, que ele conturba lá aquela rua, aquele bairro ali. E ele estava devendo para esses traficantes. Aí esses traficantes, no momento que ele não estava lá, entrou dentro da casa dessa jovem, com a criança de 1 ano, e ela só ouviu, né? Essa discípula só ouviu os disparos juntamente com os vizinhos que saíram da casa, né? E quando foi ver, a criança e a moça foi assassinada, né? Eu fiquei assim, confesso que eu fiquei muito abalada, muito entristecida com essa situação, e orei ao Senhor, pedindo a Deus assim: Senhor, eu sei que nós temos orado muito pelo bairro aqui, né? São mais de 10 bairros e está saindo 3 condomínios para esses lados aqui, né? Que a gente mora em área rural. Então, eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, que nós possamos, de alguma forma, alcançar essas pessoas. Eu não senti raiva, mas eu senti uma grande compaixão, porque essa realidade do tráfico de drogas ali
Eu estava conversando com essa discípula e falei para ela, é uma realidade que aconteceu na minha casa, na minha família. E muito daqueles jovens ali cresceram num ambiente de rejeição. Às vezes foram rejeitados por os pais e procuraram a droga como meio de refúgio e um meio de receber mesmo, suprir a carência deles, paterna. Então, muitos estão perdidos justamente por isso, a raiz do problema. Porque ninguém vai para a droga porque simplesmente vai para a droga. Existe um motivo por trás disso. Até mesmo homossexuais. E eu orei ao Senhor, pedi, Senhor, nesse momento o Senhor nos parou. Mas eu tenho a esperança que Cristo, que habita em nós, a esperança da glória, no tempo certo o Senhor há de nos enviar para esse local, para alcançarmos essas pessoas, mas ainda assim, aonde nós passarmos na convivência com outras pessoas, né, amigos e clientes, né, com as vendas que a gente faz, a gente possa manifestar Cristo, porque a tendência é as coisas piorarem por esse lado, visto que há um grande surto dentro de muitas famílias, relacionamento, a gente fica sabendo de tanta coisa e a gente tem orado e estamos aguardando. Eu aguardo em Deus. No tempo Amém. certo, as coisas vão fluir. Eu creio. Amém. E essa palavra veio testificar com a oração que eu fiz ao Senhor. Amém. Então, eu estou assim, maravilhada. Amém, pastora. Alguém mais gostaria de compartilhar no sentido de algo específico com relação essas 3 perdas mencionadas, né? Nossa identidade de filho, esse braço evangelístico que às vezes a gente deixa de lado, ou a perda da sensibilidade profética. Alguém tem algo que possa contribuir aqui? Irmãos, que fale agora ou cale-se até o ano que vem. Fala, paizão. Fala, seu santo. E aí? Muito bom ouvir a respeito de um assunto para que você possa abrir para um ano todo de 2021 dentro de uma explanação, como foi feito nesta noite, e fortalecendo no nosso espírito uma das coisas que é o valor da igreja, né? A força da igreja que está no ganhar vidas, né? O propósito da igreja, o propósito de Cristo para a igreja, o propósito de Deus para a igreja existe para isso mesmo, para que mais pessoas possam encontrar a Cristo. Na verdade, todos nós somos agentes facilitadores para que Cristo chegue às vidas das pessoas, né? E uma das coisas que eu acho interessante é que você pode ser evangelista sem nenhuma fórmula de evangelismo. Basta você ter a vida de Cristo pujante, pulsante, todos os dias na sua vida mesmo, né? Porque nós encontramos com pessoas, todo momento, que estão precisando de Cristo. Em todo momento você encontra pessoas. E é interessante. Hoje eu tive uma experiência, e todo dia tem experiência, e agora nós precisamos nos preparar para levar essas pessoas, para que essas pessoas, de fato, elas cresçam no conhecimento de Cristo. Às vezes a gente deixa até de falar nisso como igreja, né, Santo? De orientar, de ensinar as pessoas que caminham conosco sobre... Eu sei que isso é uma característica muito natural em você, né? O evangelismo. Mas eu estou falando, às vezes nós falhamos isso como casa, de ensinar os filhos, olha, fale de Jesus. Você pega um Uber, fala de Jesus para o motorista do Uber. É uma coisa tão simples, mas que a gente às vezes... por isso que o senhor foi muito específico em me falar
que são coisas que a gente vai perdendo, né? É. Não, e é isso, é legal você encerrar um ano que foi uma bênção. Esse ano foi tremendo, esse ano foi um ano diferente, e se você não tem Cristo, esse ano seria um ano catastrófico. Então, nós que temos Cristo, nós podemos ver que Cristo não perdeu todo o seu poder, a sua graça, num ano diferente. Ou seja, por causa de ter Cristo, nós estamos vivos e estamos caminhando. Mas nós percebemos que muitas pessoas, esse ano ficou mais difícil, ou seja, os valores da crença, os valores de uma vida abençoada, os valores de família, muita gente perdeu mais ainda, porque não tem Cristo. Então, nós carregamos algo que precisa ser compartilhado naturalmente. E como está dizendo, hoje eu saí para ir buscar um açúcar no mercadinho aqui perto da escola, a moça me atendeu e, de repente, ela só me deu um sinal. Ela só me deu um sinal, ou seja, quando você carrega o Cristo, os sinais serão dados para que você apresente Cristo. E o sinal dela foi, a hora que eu fui pagar no caixa, foi que estou passando muito mal. Eu podia falar para ele, eu não estou nem aí com você, não perguntei nada. Mas ela falou, estou passando mal. Comi um salgado ontem, comi um lanche, estou passando muito mal. Eu falei, muito bem, então eu falei, tá bom, senhor. Eu falei, tá bom. Aí eu só perguntei para ela assim, no momento que ela falou, estou passando muito mal. Eu falei, eu posso orar com você? Posso trazer cura para você agora? Ela olhou para mim e falei, pode, claro. Encostei as mãos nela e falei, Senhor, cura o fígado dela agora. Receba a cura agora. Aí foi legal, porque em vez dela falar que estava sendo curada, ela virou para mim e falou, nossa, o senhor tem uma força, o senhor tem algo diferente, poderoso. Eu falei, tem sim, é Jesus Cristo, está curando você. Não, eu já não estou sentindo mais nada, ela falou. Não estou sentindo mais nada, eu estou curada. O senhor tem uma força poderosa. Eu falei, tem, eu sei que eu tenho. É Jesus. Estou fazendo musculação todo dia. Todo dia musculação. Então, nós carregamos isso, e eu ouvi você falando sobre isso. Nós precisamos aprender de Cristo, assim, a coisa simples de Cristo, que é o evangelismo, que é ganhar vidas. Ou seja, a gente já porta isso. Agora nós precisamos pegar isso tudo que você falou, colocar isso tudo na mesa e comer disso e entrar esse ano agora prontos para multiplicar o rebanho. Mas de uma porque forma com certeza, quando o senhor nos dá uma palavra dessa de preparação nesse ano, de fato a gente tem que estar pronto, porque 2021 tem muitas coisas nos esperando, e o nosso dever de casa nesse mês que nos resta é passar os olhos com muita atenção por esses 3 elementos que o senhor nos mostrou que estão se perdendo, né? Exato. E aproveitando até a tua colocação, Santo, você falou do evangelismo, como ninguém está dando exemplo, e como essa palavra nasceu de experiências que eu tive, né? Tanto da ovelha foi num batismo, quando Deus me falou se perdeu o braço evangelístico, a parte da sensibilidade profética, já há alguns meses o Senhor vem me restaurando e a atenção, né, no ouvir a Deus. Eu acho que essa é a palavra. A gente está atento ao que o Senhor está falando. Todos vocês aqui, acho que a maioria de vocês conhecem o profeta Judá Bertelli, né? Judá é meu amigo, mas ele é um doido, né? Um doido varrido. Você anda com o Judá de carro, ele vai lendo toda a placa de carro na frente, que você está de um carro que passa, e cada letra tem um significado. É uma doideira. Ele lançou até uma coleção de camisa que chama Tudo Fala, porque para ele tudo fala. Tem 2 passarinhos no fio, 2 pardal no fio, ninguém olha para ele. É melhor estar 2 juntos que tá sozinho. Se tem 3, os 3 passarinhos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se chega qualquer outro, o vento soprou, tá ventando mais forte, o paizão tá aqui, e ele fica assim buscando, né, sinais do Senhor o tempo todo, né? E hoje eu estava andando no carro e aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu ando com o Judá e quando ele faz as coisas, eu dou risada, né, cara? Eu falo, meu, esse Judá é doido, cara. Ele é doido. E hoje eu estava andando de carro com a Bruna, com a Leila,
E me chamou a atenção um carro que estava na minha frente, é uma marca nova, né? Um lançamento, eu acho, chama Cronos. E eu olhei aquele carro Cronos, me chamou a atenção. E chamou a atenção para mim o nome do carro, do Cronos. E daí eu olhei a placa do carro, era CUM. Vocês acreditam que de tanto eu zoar o Judá, Deus falou comigo com a placa do carro? Deus falou para mim assim, ó, tempo de cumprimento no Cronos. Porque a placa era CUM, de cumprir. E o carro chamava Cronos. E eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, é um tempo de cumprimento no Cronos. Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe palavras que têm a ver com um kairós de Deus, dentro de uma dimensão eterna, e que você não sabe quando aquilo vai se cumprir. E o Senhor me falou, fica atento, porque é um tempo onde as palavras proféticas soltas na eternidade vão se cumprir no Cronos. E Deus me falou na placa do carro. Agora, é o que eu estava falando para vocês. Quando a gente vai resgatando a sensibilidade profética, Deus fala com você de qualquer jeito, até daquilo que você tira sarro, porque eu sempre sacaneei o Judá com isso, né? Ficar lendo placa do carro, e daí Deus pega aquilo que eu estava tirando sarro e fala comigo hoje de uma forma clara. Então, são 3 aspectos que, de fato, eu tenho convicção que o Senhor deseja que nós venhamos a colocar em enfoque e restaurar. Nós temos aí 30 dias que a gente tem que dedicar atenção a isso. Né? Atenção. Né? Orem, meditem, busquem discernir, mas o ano que vem é um ano de crescer em sabedoria, é um ano de crescer numericamente e crescer em graça e favor diante dos homens. É o primeiro texto que eu li para vocês de quando Jesus é encontrado por José e Maria e fala, e o menino em tudo lhes era sujeito. Então, ele se sujeitava e crescia em graça e favor diante dos homens, crescia em sabedoria e crescia em estatura. Né? Então, o que o Senhor me falava é o seguinte, se nós fizermos essa lição de casa nesses dias que restam desse ano, né? Romper com a incredulidade que às vezes se aloja no nosso coração, restaurar essa sensibilidade profética, o sobrenatural de Deus, ajustar essa veia evangelística em nós, primeiramente em nós e depois na igreja, e passar a limpo a nossa identidade como filhos, fazer uma avaliação dessa nossa relação, né? O quanto você tem de fato ouvido aquilo que eu libero sobre a tua vida. Por que eu falo eu libero? Porque eu dei o exemplo meu com o apóstolo L. Né? Existe uma realidade que Deus quer revelar a você através da figura de um pai. E se você não dá atenção a isso, fica dando atenção a muitas vozes, você está como aquele filho pródigo. Você sabe até onde você está, mas você não sabe mais quem você ouve, você não sabe mais com quem você se relaciona, você acha que está tudo bom, mas aonde você deveria estar colocando foco e atenção, você não coloca. Então, se nós ajustarmos isso, irmãos, o ano que vem é um ano onde nós vamos crescer em graça e favor, vamos crescer em sabedoria e também vamos crescer numericamente. Ouçam, anotem, guardem, se apropriem dessa palavra e caminhem sobre elas. Amém? Como deu 9h30 aqui, eu queria respeitar o horário, eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero liberar essa palavra para que ela se torne vida na vida de vocês. Tá bom? E daí eu vou deixar ela aqui, vou subir o link dela no YouTube depois para todos. Se vocês quiserem ouvir de novo, repassar para alguns filhos da casa, fiquem à vontade, vocês têm liberdade para isso. Mas eu quero orar por isso e aguardo vocês no sábado, dia 5. Tá bom? Aguardo vocês. Tem uma equipe profética inteira preparada para ministrar com vocês. Eu quero passar para vocês ainda a última palavra que eu vou ministrar para vocês nesse ano, que também tem a ver com algo relacionado já a 2021. Então, muito importante que nós estejamos ligados aí. Se você puder, não estiver dirigindo, feche os teus olhos, né? Quero orar por você nessa hora. Senhor, eu te agradeço por essa noite, porque eu comuniquei aquilo que o Senhor me revelou. Não falei nada que veio de mim, Pai. Mas essa palavra nasceu no teu espírito.
e ela nasceu com o intuito de nos despertar para coisas que estavam se perdendo. Por isso eu quero ativar sobre a vida de cada um dos filhos, dos amigos, daqueles que estão assistindo essa mensagem agora ou depois. Ativar neles a sensibilidade profética. Ativar neles, Pai amado, a capacidade de crer novamente no sobrenatural. Rompemos nessa hora com toda a incredulidade, com toda a frieza, Pai amado, com todo o cansaço, com toda a administração que vai roubando o tempo do sobrenatural nas nossas vidas como igreja. Pai amado, queremos ativar também nessa noite a veia evangelística, a paixão por vidas, o amor pelo perdido. Senhor, a alegria com a simplicidade do evangelho. Senhor, restaura isso em nós para que possamos impartir isso sobre cada filho que chega, que se aproxima e que tem estado debaixo da nossa responsabilidade. Senhor, essa veia evangelística que se perdeu. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes temos gastado tempo com aquilo que não devemos gastar. Pai amado, temos muitas vezes lançado pérola a porcos, Pai, quando na verdade deveríamos estar dedicando tempo, Pai amado, naqueles que de fato querem uma transformação e nascer de novo. Que o Senhor nos dê sensibilidade, discernimento, Senhor amado, para distinguir aonde nós temos investido o nosso tempo, aonde nós temos dedicado, nos mostra, nos dá precisão. E a cada igreja, a cada casa, a cada pessoa que é representada nesse momento, assistindo essa mensagem, que o Senhor seja específico, porque eu sei que para cada região existe uma maneira de se mover, que eles saibam se mover no modo e na precisão, Senhor amado, a tua voz, a tua movimentação para cada cidade, para cada local, para cada região. Quero também, Pai amado, declarar sobre a vida de cada um deles nessa noite a restauração da identidade dos filhos. A restauração, essa identidade que Jesus possuía, que não estava ligada a uma proximidade, mas que estava ligada a uma consciência de propósito. Senhor, traz essa consciência sobre nós, que possamos estar alinhados, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, que possamos ter a habilidade de ouvir o que deve ser ouvido e rejeitar o que não devemos ouvir. Que saibamos, Pai amado, escolher amizades e relacionamentos por propósito e não por afinidade. Senhor, nos dá precisão para que possamos estar atentos ao fim dos dias que restam para cumprimento desse ano. Que possamos vasculhar a casa das nossas vidas, a casa dos ministérios que nos foi confiado, para que possamos entrar em 2021 preparados para crescermos em graça, em sabedoria e também numericamente. Essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor vá despertando cada um de nós naquilo que é necessário colocar atenção e restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Guardem essa palavra, recebam, creiam nela. E como eu disse para vocês hoje, a palavra profética é algo que você deve caminhar sobre ela. Anotem isso, está anotado aqui, se vocês precisarem depois, revejam isso, né? Mas caminhem sobre ela. Dê atenção a essa palavra, meditem, venham a refletir como trazer isso de forma prática. O que vocês têm que colocar em atenção durante esses últimos dias do ano de 2020, para que nós possamos estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer nessa nova etapa. Amém? Deus os abençoe poderosamente. Uma alegria estar com vocês aqui hoje, né? Encerrando esse último Aljava do ano. No Aljava presencial, eu vou passar para vocês toda a agenda de 2021. Nós vamos ter muita coisa para compartilhar no sábado. E espero todos vocês e aqueles que estão à distância vão poder acompanhar tudo online, vai ser transmitido online e as ministrações individuais, inclusive, todos vocês vão estar inclusos nessa. Nós vamos ministrar individualmente com aqueles que estão de fora. Tá bom? Deus os abençoe, amo vocês, uma excelente semana. Nos vemos no sábado. Tchau, Deus abençoe, gente.